Olá, a gente está voltando agora com o programa Ego e você está vendo que eu estou num lugar diferente porque aqui ao meu lado está a doutora Adriana Schmidt, que já é minha conhecida, a gente se conheceu por acaso numa viagem, né, doutora? E ela sempre muito simpática, sempre muito alegre, divertida, e a gente, né, se conheceu nessa viagem e, claro, a gente acabou mantendo esse laço, pelo menos virtualmente, porque o Facebook ajuda isso, né, a gente a não perder o contato com as pessoas. E eu acompanhando lá as postagens da doutora Adriana, pensei, poxa, deve ser uma pessoa bem bacana para trazer para o programa, para entrevistar, para que vocês também a conheçam. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para mim e para o pessoal, né, te conhecer. Mas antes de falar da sua especialidade, né, e de outros assuntos que vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho, que eu também quero conversar com a doutora Adriana, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Como que você começou? Como que a medicina entrou na sua vida? E não só a medicina, a sua especialização, como que você foi traçando esse seu caminho? Bom, tudo começou com um sonho de infância. Os meus brinquedos eram caixinha de médico, aqueles de estetoscópio, aqueles brinquedinhos assim. E quando nós brincávamos com as meninas, eu queria ser pediatra, e elas traziam as bonecas para consultar, eu examinava as bonecas. Depois teve uma época que eu fazia cirurgias, eu virei cirurgiã, eu cortava a barriga das bonecas, eram todas abertas. Então, assim, foi uma coisa, mas era muito utópico, era muito distante, porque eu morava numa cidade do interior. E assim, os meus pais eram muito apegados, assim, eu não imaginava que fosse possível mudar de cidade, vir fazer uma faculdade, e acabou que eu consegui, galgando aos poucos. Primeiro eu vim para fazer o superior de piano, eu queria ser bailarina clássica e pianista, porque medicina é uma coisa muito distante para mim, mas não gostei da faculdade, não me achei, logo nos primeiros meses, assim, isso não é o que eu quero para mim, eu vou atrás do meu sonho. E daí fiz o vestibular e tive a sorte de passar no primeiro vestibular que eu fiz. E completei os 6 anos, daí fui para a residência, depois fui para a especialização, fui para o mestrado e agora, anos mais tarde, fui para a pós-graduação, quando abriu um leque novo de possibilidades dentro da minha carreira. Eu sou movida a desafios, então eu não gosto de ficar sempre fazendo as mesmas coisas, eu tenho que estar sempre procurando, e agora? E agora? Você disse que veio do interior, qual é a cidade? Foz do Iguaçu, né? Eu tenho toda a minha família em Foz do Iguaçu, por parte de mãe, né? Por parte de pai, também moraram lá por muitos anos. Então a gente tem uns laços muito grandes, eu vou sempre a Foz do Iguaçu. Eu tenho uma avó de 90 anos que mora em Foz do Iguaçu e é uma fofa, adoro, que nem o programa da Xuxa, posso eu aqui, né, que é uma querida. Então eu vou assim umas 3, 4 vezes por ano a Foz do Iguaçu. Eu não perdi o meu laço, meus vínculos com os meus amigos de infância. Eu acho isso assim muito mágico, muito bom. Às vezes a gente teve uma amiga que eu cheguei a ficar 35 anos sem vê-la, mas foi um reencontro tão emocionante, assim, os laços que a gente tem, esses verdadeiros, bem antigos, eles não se perdem com o tempo, né? Eu acho isso muito bacana. E sem dúvida o Facebook ajudou a gente a nos reunirmos novamente com pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, né? Família e amigos. Né? Você tem família e amigos e trabalha no que você ama, do que você adora. Acho que isso aí é a receita de sucesso para qualquer ser humano, né? Esse é o grande sucesso, é você ser feliz dentro das coisas que você, né, tem próximas. Muito bacana. A gente está conhecendo aos pouquinhos a história da doutora Adriana. E eu até falei antes de gravar para a doutora que eu queria saber da história dela, mas também queria saber sobre a especialização, né? E que é um assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Você não perde por esperar, não sai daí, porque a gente volta já já. Aqui ao meu lado continua a doutora Adriana Schmidt, que agora vai falar um pouquinho sobre a especialização dela, que é em alergia. E doutora, eu sou uma pessoa um tanto alérgica desde criança, né? E eu sei de vários exames que são feitos, por quê? Porque eu tinha alergia, eu tinha rinite, não sei o quê. Quando eu era criança, tinha daqueles exames que você fazia de toque, né? Colocava várias substâncias aqui, e daí qual reagia, o médico ficava sabendo, relacionado a que a criança, né? Ou mesmo adulto, claro, tem alergia ou tem reação. Esses exames
Eu nasci em 76, então faz um tempo já que eu fazia esses... Você não vai perguntar em que ano que eu nasci, jamais. Né? Mas então, para dizer que faz um certo tempo que eu fiz esses exames, né? Existe uma evolução, é um tipo de especialidade que se renova ou não? Ela continua se baseando e dá certo se basear naqueles que já eram feitos há algum tempo atrás? Olha, eles foram se aprimorando muito, tanto as técnicas de aplicação do exame, como especialmente a purificação dos extratos alergênicos que nós testamos. Então hoje nós sabemos que esse tipo de teste, ele se fundamenta numa reação imunológica específica para aquelas substâncias que estão sendo testadas. Então tem que ser um antígeno, que a gente chama, para suscitar uma resposta imunológica, tem que ser uma proteína. Por isso que eles são muito confiáveis no caso de alergia aos ácaros, de alergia aos pólens, de alergia aos fungos, para animais, né, para alguns alimentos cuja reação é mediada por essas proteínas, né, e eles costumam ser testes bastante confiáveis e ainda são o padrão ouro. Né. Existem exames via sangue também que podem ser utilizados, especialmente se a pessoa não tem uma pele que reage adequadamente ou tem uma doença de pele muito extensa que dificulta a interpretação dos exames, ou se você quer dosar algumas coisas muito particulares que você não tem os antígenos disponíveis, né, para você fazer o teste, que chama o teste epicutâneo, que assim, a leitura é feita em 15 minutos e te dá uma resposta bem pontual que você tem uma reação imediata àquelas substâncias. E é o caso, onde que é mais utilizado? Nas alergias respiratórias, asma e rinite, algumas dermatites atópicas também, né, aquelas alergias de pele têm um fundo alérgico também, e alergias alimentares e também às vezes alergia de insetos. Né? Então são bem pontuais para isso. Às vezes o paciente diz, mas é alergia de medicamento. Não é tão simples assim, existe a necessidade de se fazer uma provocação. Mesmo alergia alimentar, você não pode dar um diagnóstico de certeza. O ideal é que sejam feitos testes de provocação, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, a gente tem que lançar a mão assim, de muito senso crítico, de uma análise aprofundada da história do paciente, por isso que a consulta em alergia é uma consulta bastante demorada, bastante complexa, né? A gente fica às vezes 40, 60 minutos, às vezes até mais, com o paciente numa primeira consulta para poder elucidar todos os fatores, né? Porque as doenças alérgicas elas podem ser multifatoriais, tem N coisas que podem influenciar. No caso, por exemplo, as alergias da pele, até a questão emocional da pessoa, então você tem que conhecer em profundidade o paciente. E aliás, um dos motivos que tem uma paixão pela alergia é que você cria um vínculo médico-paciente muito grande, porque são doenças crônicas, então o paciente vem sempre, então tem alguns que se tornam verdadeiros amigos da gente, nós confidentes deles, então uma relação de troca é muito gratificante. Aliás, é a maior recompensa que nós podemos ter como seres humanos mesmo, a questão da medicina, essa troca que nós temos com o paciente, que é muito gratificante. E assim, especialmente no meu caso, que eu transito entre todos os meios sociais, né? Desde o meu trabalho voluntário lá no SUS até o consultório exclusivamente em caráter particular, uma consulta, né, com um custo assim considerável, então você vê muitas realidades e sem dúvida você como médico você aprende a olhar a vida com outros olhos, né? Você vê uma outra dimensão das coisas, a impressão assim que você tem um sopro assim de vida, de energia diferente, e eu acho que essa troca de você poder ajudar uma pessoa em sofrimento, estando ela te pagando ou não, independente de cunho pecuniário envolvido, existe uma troca como seres humanos ajudando os seres humanos. Eu acho que isso catapulta a tua felicidade. Eu acho que aqueles médicos que trabalham por amor, eles têm o ganho financeiro secundário a isso, mas o principal, o mais, por que tanta gente quer ser médico, apesar de tamanha desvalorização, mas tamanha desvalorização da nossa profissão, é justamente essa troca. Muito bacana. E no próximo bloco a gente vai continuar conversando com a doutora Adriana, mas a gente vai mudar um pouquinho o assunto, a gente vai deixar a alergia um pouco de lado, porque eu quero conversar um pouco com a doutora Adriana e garanto que você vai se interessar pelo assunto também, que é sobre o seu engajamento na defesa da classe médica. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Com a simpática doutora Adriana Schmidt, que está aqui ao meu lado, primeiro falando sobre a sua história, depois falando um pouquinho sobre a sua especialização, inclusive tirando algumas dúvidas de vocês
sobre alergia, mas na verdade o que me instigou a trazer a doutora Adriana aqui no programa é que, como eu falei com vocês lá no começo, eu acompanho a doutora Adriana no Facebook e eu vi algumas fotos dela em algumas manifestações na frente da Federal, se eu não me engano, né, sobre a valorização do médico no Brasil, levantando essa bandeira e se juntando a outras vozes, né, defendendo a valorização do profissional, do médico no nosso país. E é claro, você que me acompanha, garanto que está sabendo também de algumas medidas do governo de trazer alguns médicos de fora para vir trabalhar aqui. E eu, como eu trabalho com o programa que fala sobre saúde, eu tenho muitos, mas muitos amigos que são médicos e que relatam para mim o seu dia a dia, e eu fico a par de tudo que acontece por trás, né, pelos bastidores, e não só o que é mostrado para as pessoas que vão se consultar com eles, e eu fico sabendo então também um pouquinho desse outro lado. Eu queria saber agora da doutora Adriana, que então está tão envolvida nessa defesa da classe, a começar pela pergunta crucial, que agora eu acho que é o que está mais em voga, pelo menos na mídia. Existe falta de profissionais, de médicos brasileiros no nosso país? Absolutamente. O que existe é falta de condições de trabalho. Então você é colocado para trabalhar num ambiente assim totalmente insalubre, querem que você atenda um volume desumano de pacientes por dia, as condições são precaríssimas, os vínculos de trabalho são muito tênues. Nós temos editais oferecendo R$1.200, R$1.600 para um médico. Assim, nós que dedicamos a nossa vida para isso. Nós estudamos, vejam no meu caso, são 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização, mais 3 de mestrado, mais 2 de pós-graduação. Então nós estudamos a vida inteira e nós trabalhamos com o bem mais precioso que existe, que é a vida humana. Isso tem que ser valorizado. O que eu vejo é muito mais profunda a questão. Eu acho que é uma questão de valores. Hoje nós vemos pessoas pagando por prazer. Se paga por uma viagem, se paga por um cabeleireiro, se paga, sei lá, por um carro novo, né? E a sua saúde tem que ser vinculada a um plano. Por que não existe plano manicure, plano esteticista, plano... Porque a exploração em cima do trabalho do médico. E eu que tenho muitos anos de vivência, eu sou formada há 23 anos, a gente tem visto uma desvalorização crescente. Eu diria assim que a formação de um médico é impagável, porque se você pegar, né, todo esse montante em dinheiros, livros, viagens, estudos, congressos, enfim, e você for colocar num banco, isso aí vai te render muito mais do que você vai poder depois, especialmente se tiver um vínculo empregatício, isso não vai se pagar, né? Então, economicamente, assim, o médico teria que ser um dos profissionais mais remunerados. Essa é a minha opinião pessoal, junto com os professores. Porque sem professores não tem médico, não tem engenheiro, não tem advogado, não tem ninguém. E quem é que é mais desvalorizado nesse país? São os professores, os médicos, os policiais, né? Enfim, aquelas pessoas que literalmente a base de tudo, especialmente os professores. A gente vê assim que é uma desvalorização total. O que acontece? Então, vão acabar perdendo-se mentes brilhantes. Sim. Eu tenho receio, por exemplo, de quem vai cuidar da minha saúde na minha fase, né, de velhice, assim. Porque, né, e realmente, em vez de você melhorar as condições de trabalho, remunerar muito melhor os profissionais, para que seja atrativo ele migrar para o interior, não. O que existe? Existe muita demagogia. Prefeitos que falam, eu pago 20 mil, 30 mil, 50 mil, pode pagar 200 mil, ele diz isso da boca para fora. Não existe no Brasil um plano de cargos e salários, o que é uma vergonha, o que é um absurdo. Vezes, doutora, não é só o salário em si, e é o entorno, né? Porque, como eu disse, eu conheço vários médicos que relatam para mim, porque eu sou amigo deles, sobre as condições de trabalho, muitas vezes, ou no SUS, o salário também é um problema, mas a falta de condições de trabalho é um exacerbante desse problema. Às vezes você não tem, não estou dizendo a doutora Adriana, claro, mas né, o material para poder fazer o procedimento que deveria ser feito. Né? Não tem disponível. Depois, com um agravante, nesses locais ermos, com a falta de material,
qualquer óbito que aconteça, qualquer complicação, qualquer lesão decorrente de falta de estrutura, a culpa é do médico. É aquilo que eu falei, eu pessoalmente conheço muitos médicos heróis, os bandidos eu só vi na televisão, né? Então enaltecem muito a divulgação dos maus exemplos, enquanto os milhares de heróis que dão a vida com remunerações ridículas não são enaltecidos, não são valorizados, não se existe. Então é interesse de quem? Né? A gente sempre questiona de quem é o interesse de enfraquecer uma classe que cuida da saúde da população. É absurdo, a desvalorização é tamanha, para você ter uma ideia. Quando eu comecei a minha carreira, eu atendia a diversos convênios, um plano de saúde mais conhecido aqui da região, uma consulta me enchia o tanque do carro. Hoje eu precisaria de 5, 6 consultas. Eu não vi nenhuma profissão ter sido tão desvalorizada. Né? Mas nós temos atravessadores, nós temos intermediários, então, e nivelando tudo por baixo. Então, você que tem um consultório, que você investiu, às vezes, todas as suas economias, você que vai a 3, 4, 5 congressos por ano, que está sempre comprando literaturas e tentando se aprimorar, você paga bem seus funcionários, você tem um consultório bem equipado numa região onde tudo é mais caro, você vai receber a mesma coisa que aquele que está atendendo num consultório bem simplesinho, que não tem nem secretária, às vezes que está atendendo a cada 5 minutos, você fica 1 hora, então isso aí é nivelar todo mundo por baixo. Aliás, isso é uma cultura brasileira atual, né? Não existe mais a meritocracia. É o jeitinho brasileiro de você obter vantagem, né, por alguma condição especial que você tenha. Na verdade, nós temos que estimular aquela competitividade saudável, que leve o país para frente. É isso que a gente é favorável. Né? Infelizmente, fazer um desabafo aqui para vocês, isso que a doutora Adriana está falando, infelizmente não se reporta só a classe médica. Esse nivelamento por baixo, essa falta de meritocracia, né, é permeável e infelizmente há várias profissões, inclusive agora como desabafo a minha, e sim, infelizmente é um país que a gente não gostaria de deixar para frente, para os filhos, né, e para quem estiver aí. Muito obrigado, doutora Adriana, pela entrevista, pelo tempo, por ter cedido um pouquinho do seu horário valioso, por conversar com a gente. Espero que tenha sido proveitoso, espero que você aí de casa tenha gostado também. A gente volta já já, não saia daí.